Boa noite, galera. Boa noite, meu povo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez pelo Instagram, Rafael Japa, underline oficial, mas sendo Bicho e Japa Podcast. Então hoje a gente vai ter um bate-papo muito maneiro aí com Cláudio Drummond, especialista em religiões afro-brasileiras. Então fica ligado aí, ele já está chegando aqui na área. O Bicho também está chegando, vou mandar aqui já o convite para eles para ficar aqui, ó. Vamos lá. Já convidei aqui. Cláudio, pode pedir aí para entrar na live. Vou mandar aqui. Chá comigo. Rapaziada, Aê. Fala, tá me ouvindo aí, meu irmão? Maneira, hoje tem muito papo bom. Então vamos ver. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo já? Tá me ouvindo aí, irmão? Vamos. Tá me ouvindo? Estou fazendo o convite aqui para a galera. Pessoal já chegando aqui. Opa! Cláudio já na área. Agora só falta o bicho chegar. Fala, meu amigo. E aí, tranquilo? Beleza? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Maravilha, então. Agora fica melhor. Tô ouvindo sim já, tranquilão. Boa noite a galera aí que tá entrando aí. Estamos direto pelo sem fone, tá bom para mim aqui. Beleza. Show de bola. Agora só falta o bicho aqui pra gente começar. Cadê ele? Deixa eu mandar para ele aqui. Aí, já convidei. Hoje tem lenha para queimar. Muita lenha, muita lenha. Hoje tem muita lenha para Muita. queimar. Vamos embora. Galera que tá aí, ó, já assistindo a gente, já dá um feedback aí do áudio, se tá bom para vocês, o meu, o do Cláudio. O bicho já tá aqui na área. Só falta aceitar o convite aí para entrar na live. Vamos embora, hein, bicho. Hoje tem. Cláudio, já vou me antecipando aqui enquanto ele entra aqui. Queria agradecer a você pela disponibilidade de bater um papo interessantíssimo e importante, né? Então, já faço aqui essa ressalva por você ter aceito, sendo um tema delicado, né? A gente conversar de religião, ainda mais afro-brasileira, a gente sempre enfrenta uma grande barreira, né? Um grande preconceito, então a gente vai justificar um pouquinho algumas coisas aqui. Muita coisa que a galera, de repente, acha que sabe, não sabe. Então, vai ser importante a sua fala aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Cláudio. Nada, Japé, é um prazer. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí. A minha benção a quem for de direito, né? Benção a quem for de direito. Meu pai Ará abençoe todos, meu pai Ogum cumpra com suas bênçãos. É sempre um prazer estar falando, né, sobre isso. Boa noite, Leandro, grande bicho. Tranquilo. Boa noite, Cláudio, beleza? Beleza. Tranquilo. Então, assim, para mim, como eu sou um cara, você me conhece, eu já sou um cara engajado nesse processo aí de desmistificação, né, dessa luta das religiões afro-brasileiras, o reconhecimento, a valorização. Então, sempre que me convido e abro espaço para a gente estar dialogando sobre isso, para mim é sempre um prazer imenso, tá? Maravilha, bicho. Hoje eu vou estar aqui na aguinha, porque hoje o eu no chazinho da malandragem.
Hoje o papo de religião tem que respeitar. Estou inclusive aqui. Alguém tinha que representar. Inclusive com as minhas filhas. Alguém tinha que representar. É isso aí. Então, bicho, eu estava agradecendo aqui a presença dele aqui, porque é um assunto muito, muito delicado, né? A gente falar de religião em público. Então, assim, nas nossas rodas de amizade, tá, a gente leva um papo mais descontraído. E às vezes a gente tem que ter até um cuidado de falar publicamente, né, sobre algumas coisas. E eu de antemão já estou pedindo desculpa porque eu posso desconhecer alguma coisa e já falar sem maldade por alguma coisa. Então, vocês são mais do tambor, já sabem mais do que eu, então vai seguir por aí. Então, galera, eu estava agradecendo aqui ao Cláudio, o Bicho. E aí, vou deixar contigo essa palavra aí também. Primeiro um prazer, né, Cláudio? Primeiro um prazer, prazerzaço mesmo. A gente não se conhece pessoalmente, né? Sim, sim. Mas eu vi muito de você, de muita gente, muitos amigos comuns. Eu nem sabia que eram amigos seus também. Mas legal, que bom. Né? E eu fico feliz porque não é toda hora que a gente tem uma pessoa que estuda mesmo esse lado, né, cara? A gente conhece muita gente que é do meio, acaba conhecendo muita gente envolvida, mas quem estuda realmente, se aprofunda aquilo ali, e vive só a religião, né? É raro, é muito raro. Então eu fico muito feliz, obrigado mesmo. E muitos amigos, quando eu compartilho, muitos amigos já vêm me mandando perguntas, Leandro, como é que é? E eu acho que uma pergunta até que eu acho que bem leiga mesmo é o que você estudou? O que se estuda? O cara que às vezes quer também, não tem ideia de como fazer, que linha que segue, se tem alguma linha que tem que seguir, se é fácil, se é difícil, se você tem que ser religioso, se você não tem que ser, não precisa necessariamente. Eu acho que é uma pergunta legal para iniciar o papo, né? Para a gente saber até a galera ver desde o início como é que funciona. Claro, claro. É um prazer também enorme estar aí com você, o famoso bicho. Então, como eu falei anteriormente, um beijo, um abraço a todo mundo aí. O Bruno Capalupo, que honra, grande historiador, grande parceiro de empreitada do combate no antirracismo e as nossas empreitadas aí. Um forte abraço. E a todos, estou vendo ex-alunos aqui também, um prazer enorme. Bem, como estudar essas religiões? Né? A pergunta é bem pertinente. Ao contrário, por exemplo, das religiões cristãs, que você tem uma Bíblia, né, que é um livro, que vamos dizer ali, que é o norte de qualquer estudo, aí você vai para os estudos de teologia e agrega algum conceito de filosofia e tudo mais. As religiões de matriz africana, especificamente as afro-brasileiras, então eu vou, inclusive, deixar bem amarradinho, como a gente é do Rio de Janeiro, a gente vai acabar ficando mais... vamos dar mais atenção às umbandas e aos candomblés. Né? Existe uma diversidade de religiões afro-brasileiras. Tá? Catimbó, Jurema, Tambor de Mina, Terecô, nossa, Batuque lá no sul, enfim. Então a gente vai ficar mais preso aos candomblés e umbandas. Essas religiões, elas são de tradição oral. Basicamente, é aquele conhecimento passado dentro do terreiro, né? O sacerdote, vamos falar da meu conhecimento um pouquinho maior, que é baseado na religião Queto, da ação Queto, que traz o orixá, mas as outras também, né? Na Angola, no Jeje, é a tradição, o conhecimento é muito de chão de terreiro. Você lá dentro, você começa a aprender. De um tempo para cá, a gente tem muitas publicações, muita literatura para quem interessar. Comigo começou o seguinte processo. Eu, como sou da área de língua portuguesa e literatura, fiz especialização em linguística e sempre me atraiu muito essas questões relacionadas à religiosidade no contexto da linguística, da língua. E aí não tem jeito, você acaba também inserindo a história, e aí, para resumir bastante o papo, eu me interessei muito na história de todo o processo de escravização, da história da África, tanto que eu acabei fazendo uma pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira. Hoje eu faço uma outra em Educação Indígena e Ciência da Religião. E assim, cara, é uma luta. Você tem que buscar, você tem que ter disposição para ler. Quanto mais você... Quando eu comecei a estudar essas religiões, foi muito curioso. Eu achava que as religiões de terreiro eram muito simples. Era bater um tambor,
e etc, e vamos todo mundo girar. E elas são de uma complexidade absurda. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto eu não sei ainda. Então, o Japa botou lá, né, especialista em religiões afro-brasileiras, eu prefiro dizer estudioso, porque é impossível você saber tudo. É difícil, né, cara? É difícil. Nunca termina, né? É muita coisa. Nunca termina. E aí, como você esbarra, por exemplo, dos candomblés, os candomblés, divididos em nações, a gente pode depois falar um pouquinho mais, Quito, Jeje e Angola, que são os mais comuns, né? Que a gente tem aqui, sobretudo no Rio de Janeiro. Claro, que a gente pode falar também de toda a questão dos cruzos, das amálgamas que eles tiveram, mas basicamente é o Angola, o Jeje e o Quito, que tem muita coisa que é segredo de terreiro. Tem muita coisa que é fundamento da casa, de dentro. Que você, se você não fizer parte, se você não for iniciado, se você não tiver fazer parte daquele corpo, você não vai saber. Né? Então, o que a gente sabe são os conceitos realmente mais básicos, aquilo que chega a gente. Agora, é muita literatura, tem que buscar muito, é muita coisa que não tem em livraria. Você tem que ter disposição para buscar em biblioteca. Hoje, com a internet, isso facilita. Eu, por exemplo, eu sou de Omolocô, sou de Umbanda Omolocô. Então, a gente tem uma grande referência que é o Tata Tancredo. Para achar livros de Tata Tancredo, você não encontra. As edições são esgotadas. Então, você vai encontrar cascavilhando e pesquisando mesmo. Então, hoje, você tem muito acesso, sim, muita literatura de Umbanda, sobretudo de Umbanda, de Candomblé, só que há de ter-se um cuidado. As Umbandas são muitas, os Candomblés também. Então, quando você pega, por exemplo, um livro de Umbanda Sagrada, você não está sabendo todas as Umbandas. É a Umbanda Sagrada, do Rubens Sarraceni, que tem uma pegada um tanto esotérica, que tem uma pegada bastante cristã, bastante espírita kardecista. Então, isso não é a Umbanda Omolocô. Isso não é uma Umbanda traçada. Então, é importante saber disso. Quando você pega um livro de Umbanda, não fala de todas as Umbandas. Quando você pega um livro de Candomblé, né? Pega um livro de Candomblé Queto, não está falando de todos os candomblés, né? Então, e por isso que os estudos são cada vez mais complexos. Não, Cláudio, isso aí é interessante, porque eu acho que é a maior dúvida, seja do cara que é religioso, seja do cara que é de um terreiro, que é filho de santo, e seja do cara que não é. Por que aquilo? Pô, mas o Leandro faz... Até um amigo mandou uma mensagem hoje, e eu acho que tu meio que me respondeu. Ele falou assim, até Rodrigo o nome dele, ele é Ogan também. Bom, pelo onde eu acho que ele é Ogan. E ele me explicou, e ele me fez uma pergunta mais ou menos por aí. Ele falou assim, pô, eu só não lembro de que ele fez uma filha agora. Acho que a filha dele é de Odé Carê, eu acho. Aí ele falou, pô, Leandro, eu fiz minha filha agora também. E ele é de Umbanda, se eu não me engano, a filha dele é de Candomblé, ele é de Umbanda. E ele falou assim, Leandro, por que há tanta diferença, cara? Por exemplo, ele fez a filha dele agora de Odé, e ele conheceu uma menina que também fez Odé, mesma qualidade. A filha dele ficou 15 dias recolhida, teve que achar ervas. Ele falou que ele nunca ouviu o nome na vida dele. E a outra menina, em 2 dias, tinha resolvido. Ele, porra, Leandro, que diferença é essa? Eu acho que basicamente tu já respondeu aí, mais ou menos, né? Pra tirar a dúvida do Rodrigo aí, deixar claro. Eu só não respondi um tópico que você perguntou, Leandro, que é, sim, você pode ser leigo, você não precisa estar na religião para estudar. Inclusive, esse foi o meu caminho. Eu entrei para a religião depois de ter estudado muito, porque eu fiquei muito encantado com aquilo tudo. E aí eu queria conhecer de perto, vivenciar aquilo. Então foi o caminho, a gente costuma brincar que quem entra nessas religiões por 2 caminhos, ou pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor. Eu fui pelo amor, desculpa. Pelo amor. Podia ser pela dor também. Raridade. Mas tem um outro detalhe também. Como a gente está falando de religiões que a gente não tem... Vou de novo exemplificar, porque acho que para todo mundo entender fica fácil. Eu tenho a Bíblia, não é isso? Então, eu sou católico, tenho a Bíblia, e a missa, por exemplo, cara, você assistiu uma missa... Vamos lá, domingo agora é domingo, dia 11.
dia 11, eu tô por fora. Eu fui católico muitos anos, eu saco bastante coisa católica, mas tô por fora. Domingo, dia 11, agora, sei lá, é o segundo domingo do Advento. Não tô lembrado se é. Segundo domingo do Advento. Cara, em qualquer canto do Brasil, em qualquer paróquia, em qualquer capela, será celebrada a missa de segundo domingo do Advento. Se for segundo domingo do Advento, que seja terceiro, não importa, tá? E a ritualística vai ser a mesma. Saudação inicial, em nome do Pai, do Filho, aí vem o perdão, a penitência, vem o glória, mas aí vem o evangelho, Cara, é exatamente igual, porque tem o missal, né, que é o que vai permear os ritos da missa, e tem a Bíblia. Ok. Quando a gente fala dessas religiões, cadê esse livro? A gente não tem. Então, nós três aqui, nós três somos sacerdotes, somos babalorixá somos babalorixá, não necessariamente somos de Queto, somos de Candomblé Queto. Então, somos três babalorixás. Cara, nós iniciamos, quem inicia junto é chamado que faz parte do mesmo barco, né? Somos do mesmo barco, iniciamos no mesmo período, então cada um de nós tem 10 anos de experiência, temos o mesmo sacerdote, né? O mesmo pai de santo, e aí eu abro a minha casa, bicho abre a sua, e o japa abre a sua. Vai ser diferente. Vai ter, óbvio. Vai conseguir, fundamentos, ok, alguns fundamentos vão preservar, e aí sim, a gente, por exemplo, essa questão do recolhimento, né, para quem vai iniciar no candomblé, no Molocô, na Umbanda Molocô também tem um recolhimento, isso realmente está indo muito de casa para casa. Né? Os 21 dias, algumas casas estão fazendo em 14, algumas até em 7 dias, enfim. Cara, eu não estou aqui para julgar, sinceramente. O que não dá para... A dinâmica da sociedade hoje é diferente. Lá, em 1920, se recolhia durante 6 meses. O camarada ficava recolhido 6 meses. Mas hoje é moralmente quase impossível, né, cara? Não, hoje é moralmente quase 6 meses. Não dá, né? Basicamente não dá. Então, enfim, repito, não estou aqui para julgar, mas aí cada casa segue seu preceito. O importante é respeitar a tradição e a ancestralidade. Isso não tem como fugir. Fala já, para você falar aí. Para vocês não acharem que eu estou igual a Glória Pires, né, no Oscar, que eu estou meio fora aí, isso é quase uma constatação. É o seguinte, a gente tem as religiões afro-brasileiras com origem africanas e tudo mais, e aí chegou aqui. A partir do momento que ela chega aqui, é porque a gente atravessou a história, né? A gente começou mais para baixo da cabeça. E aí, quando a gente começa a ramificar, como por exemplo, o Plano Candomblé, faz uma síntese aí, até para a galera que está assistindo, que não conhece nada, que provavelmente muita gente aí boiou, como eu boiei em alguns momentos aí. É o seguinte, faz uma síntese aí do que de como funciona o candomblé, como funciona a Umbanda. Dado uma característica na minha ótica, orixás, né, vinculados totalmente à natureza, mas a Umbanda já tem incorporação por entidades e tudo mais. Aí daí você manda aí para mim, por favor. Tá. Fazer vou tentar... Cara, essa tua pergunta daria um dia de explanação. Eu vou tentar ser o mais sintetizado possível, o mais resumido. Então, quem ficar com dúvida, manda aí no comentário a pergunta para a gente tentar melhorar. Olha que a gente vai respondendo durante um mês essa live aí. A gente tem caixinha de pergunta aqui. Se a gente não conseguir fazer aqui, a gente vai mandar aqui um print para poder a gente respondendo para a galera que vai botar aqui o nome. Perfeito. Então vamos pensar rapidinho em história. 1500 o Brasil foi descoberto, em 1540, 20 e pouco. Agora vai fazer na memória, começa a vir os primeiros escravizados de África. Só um minuto, Cláudio. Queria agradecer aqui, ó, Rodrigo Rodrigo Sodrez. Acho que é isso, tá?
comprou um selo aqui para colaborar conosco. Porra, muito obrigado, Rodrigo. Muito axé, Rodrigo. Muito axé. A pergunta foi dele, a filha dele que fez o que eu dei agora. A benção, a benção. Então começa a vir os primeiros escravizados, a gente está falando do século XVI. Durante o século XVI, XVII, XVIII, os primeiros povos escravizados de África são o pessoal que a gente chama povo bantu, que tem primeiro que entender que a África são vários países, e os países, cada país tem muitas etnias. Então, quando a gente fala de povo bantu, a gente não está falando de um estado enquanto país, a gente está falando de uma etnia, que tem várias línguas, por exemplo, Umbundo, Kikongo, Kimbundo, são várias tribos, né? Várias tribos. Nossa, muita coisa. Então, você tem como base, repito, como base, Congo e Angola. Escravizados vindo de Congo e Angola. Esses escravizados trouxeram suas culturas, sua arte. Primeiro que eles vieram no lombo. Chibatada, então era complicado, né? Mas, dentro das crenças deles, eles têm o grande criador, que é Zambi. Zambi é o Deus criador. Então, a gente está entendendo agora que, Zambi, eles criam, as divindades, né, abaixo de Zambi são chamadas inquices. Né? Então, inquices e orixá ainda não chegaram. Os orixás ainda não chegaram. Vieram os inquices. Então, samba, dandalunda, talambô, pambuindila. Pambuindila é interessante, guarda esse nome, pambuindila. Esses são os inquices. Um pouquinho mais para frente, aí já meio que misturando, vem uma galera que a gente chama de povo Fon-Ewe, que são de um antigo território chamado Daomé. Eles cultuam os voduns, tá? Você tem Sizambi é o Deus criador para os povos bantus, Maú seria esse criador, esse Deus criador dos voduns, tá? E aí vem com as suas práticas, com as suas formas, com as suas maneiras. E por último, no processo final de escravização, final do século XVIII ao século XIX, chegando próximo da abolição, não esquecendo que a abolição é em 1888, século XIX, a gente tem a chegada dos povos iorubás, do povo iorubá, que essa galera é muito concentrada em Nigéria e Benin. Tá? Esses, sim, cultuam um deus chamado Olodumare, Olodumaré, e as divindades são chamados orixás. Tá? Então não veio só orixá para cá. Outra coisa muito importante, muitos desses escravizados eram muçulmanos e muitos escravizados já eram convertidos ao cristianismo. Tá? Então, acho que todo mundo já conhece um pouquinho, já ouviu falar no famoso sincretismo. Então, né, o escravo ele não podia, porque já vinha com essa carga de demonização, essas religiões elas vêm com essa carga de demonização. E o interessante é que essas religiões não acreditam em demônio. Olha que interessante, elas não acreditam em demônio, mas são demonizadas, sobretudo pela Igreja Católica, né? A gente está falando de todo o processo. Enfim, então, a gente vai falar que essas religiões são resistências, nasceram na resistência, são resistência desde sempre. Porque o projeto é que elas não existissem. O projeto era que elas não existissem. Tá? É na base da porrada mesmo, o tempo todo. Na base da porrada o tempo todo. Tempo todo. E aí você tem o famoso sincretismo, né? Que eu acho que quem nunca ouviu falar é você usar as imagens católicas, dizer para o chefe, hoje a gente vai fazer, dia de São Jorge, vamos comemorar São Jorge. Aí o senhor do engenho, legal, São Jorge pode, porque eu sou católico. E no final, o atabaque está tocando é para Ogum, né, parceiro? Está tocando é para Ogum. Afastava os bancos da capela e o couro comia. Isso aí, e o couro comia. Então você tem isso. Tem até uma pergunta sobre imagens, que quem fez foi a Leca. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só fechar essa tudo. Tá bom. E aí, no Rio, eu vou falar especificamente do Rio de Janeiro, tá? Senão a gente vai ficar muito perdidão. No Rio de Janeiro, você começa a ter uns movimentos chamados calundus. Os calundus, aí vai ter controvérsia a mãe ou o pai do candomblé, e o que seria Umbanda. A palavra Umbanda
Acho que é Congo Kibumba agora me falha. Umbanda quer dizer cura. A palavra Umbanda quer dizer cura. Ponto. Então você tem no Rio de Janeiro uma coisa chamada, que para os historiadores é chamada de macumbas cariocas. Macumbas com K. Tá? Macumbas cariocas. O que eram as macumbas cariocas? Era essa galera, alguns pretos já libertos, outros ainda não, que faziam as undiras, ou seja, as giras, que é aquele todo ritual a qual vinham as pessoas que precisavam de alguma questão de ordem espiritual, de ervas, enfim. Estou resumindo pra caramba, hein, gente? Não é bem simples assim. Então, as macumbas, inclusive o nome macumba, que infelizmente passou a ter uma conotação pejorativa, só que eu amo a palavra macumba, porque o doutor honoris causa... Eu falo que sou macumbeiro mesmo. E o doutor honoris causa Ney Lopes, grande mestre Ney Lopes, ele faz uma pesquisa, ele é estudioso, ele é bantu, então ele é de descendência, ascendência bantu, então eu tenho pesquisas muito grandes, ele fala que a palavra macumba quer dizer, ma é um prefixo de plural, seria cumba. Cumba seriam, os cumbas seriam os encantadores, aqueles que fazem com que as palavras sejam encantadas. Então, esse ma, que dá plural, seriam os encantadores das palavras. E de tudo, né? E é assim, quem é das religiões sabe o quanto o canto, sabe o quanto a palavra é importante. Né? E também o instrumento, parece muito. E o instrumento que se assemelha a um reco-reco também chama-se macumba. Então as macumbas cariocas, elas não eram candomblé, não eram banda, eram uma grande congregação, né, dessas crenças. Mais à frente você terá... Então, Cláudio, acabava sendo uma grande mistura também? Uma grande mistura. Era uma grande mistura. Por isso que existe uma galera muito defensora de purismos, né? Não, o candomblé tal é o mais puro, mais africano. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Umbanda e candomblé são religiões afro-brasileiras. O candomblé não veio da África. O candomblé já é um processo de amálgamas de cruzos aqui do Brasil. Já é mistura. Já é mistura, o próprio candomblé. A diferença, e eu já tinha falado a diferença de Umbanda e candomblé, já vou falar já disso para a gente entender. Então era tudo misturado. E aí você começa, em um momento, a ter essas divisões, né? As divisões dos candomblés, com as suas noções, inclusive o candomblé que é pouco falado, é o candomblé de caboclo, é o candomblé... Aí vem Jeje, Marri, Jeje, Nagô, não é? Enfim, é porque tanto preconceito quanto candomblé. Cara, que pergunta ótima, Kátia. Pergunta ótima. Eu vou responder, logo vou até anotar aqui, preconceito candomblé, que eu vou explicar a diferença entre Umbanda e candomblé, eu já digo um porquê desse preconceito. Na verdade... eu vou apimentar para você responder, continuar respondendo. Na verdade, todo mundo já ouviu falar em racismo religioso, em intolerância religiosa. Na verdade, intolerância religiosa é um terminho meio para dizer racismo religioso. O que essas religiões sofrem é racismo. Veja bem, o que eu vou falar agora não é uma crítica, são apenas observações e constatações. Então, assim, Umbanda e candomblé, qual seria a diferença? Vamos lá, de novo. São várias umbandas e são vários candomblés. Então, estou dando uma generalizada, por favor. Né? Mas no Jeje é assim. Óbvio, gente. Só generalizar. É diferente. Não é nada disso. A questão não é essa. A Umbanda, ela tem uma... Em 1908, 15 de novembro de 1908, Zé Fernandinho de Moraes, aí você tem um mito criacional do Caboclo Sete Cruzilhadas e tudo aí afora, instituído a Umbanda. Isso. Na verdade, a Umbanda já existia antes de Zélio. Zélio pega o nome Umbanda, que eu já disse que cura, e institui ali para iniciar essa religião a qual vem as tendas espíritas, primeiro Nossa Senhora da Piedade e assim por diante.
A Umbanda de Zélio Fernandinho de Moraes, e você tem muito delas ainda, geralmente as umbandas que, não só elas, né? Por exemplo, a tenda, acho que é Caboclo Mirim, se não me engano, também é bem antiga. Geralmente o pessoal é uniformizado, com um uniformezinho branquinho, você não vê as pombagiras, como a gente costuma ver, das outras terrenas. Então, aquele uniformezinho branco. Parece uma sessão espírita, né? A vestimenta é quase uma sessão espírita. Por quê? Porque essa Umbanda, ela traz o espiritismo Kardec. Ela é quase que uma desidência, né? Uma separação da doutrina de Kardec. Tanto que eles estudam, e isso, Caboclo Mirim, né? Eles estudam o livro de Kardec, ela é muito cristã. Já vi nessas Umbandas até rezar o credo da Igreja Católica, em Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, ela é muito cristã. A gente costuma dizer esse termo, e não se ofendam quem faz parte, por favor. A Umbanda ela é muito embranquecida. No que se diz respeito, por que embranquecida? Eu ia fazer essa pergunta, aproveitando que já está falando disso. Mas isso ela foi embranquecida intencionalmente ou foi natural? Tipo assim, tinha uns brancos falando, pô, esse negócio é legal, vamos fazer também? Ou, pô, vamos fazer um para branco? Ou foi sem querer mesmo? Não, é intencional. Aí a gente precisa mergulhar nos estudos e ver quem é intencional. Porque senão fica na dúvida e fica... Eu não gosto muito de me tirar o meu time de campo quando esse assunto não, eu falo mesmo. O cara também teve preconceito, também foi... Porque o que acontece? O povo brasileiro gosta muito, brasileiro gosta, eu costumo falar, brasileiro gosta de macumba. Só que ele não assume isso. Mas brasileiro gosta, tá? Gosta mesmo da espiritualidade. Brasileiro é muito espiritualista, cara, pra cacete, tá? Beleza. Tanto que o catolicismo brasileiro, cara, o que se faz no catolicismo brasileiro, por isso que eu falo, catolicismo brasileiro, é só o católico. Cara, é muito doido. A gente fala de sincretismo, né? O sincretismo é o africano que pegou a coisa do católico e tal. Cara, eu vou à missa de São Jorge todo ano. E na igreja, no dia de São Jorge, vende feijoada para São Jorge. Meu amigo, vender essa feijoada para São Jorge, tem algo estranho nessa história. Será que na Capadócia tem feijoada lá na Capadócia? Na Capadócia tem. Será que se eu for na missa de São Jorge, que é padroeiro da Inglaterra, lá vai ter feijoada na Inglaterra? Não vai. Agora, a feijoada de São Jorge, na verdade, é feijoada de Ogum. Porque a tradição da feijoada de Ogum nasce no Candomblé na Bahia. E eu não vou contar a história porque é longa. E hoje é dia de Ogum, Saravá, Ogum, Coê, Patacori, Ogum. Né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Para diferenciar bem... Então eles também pegam da gente. Não é só a gente que pegou do catolicismo. O sincretismo é mão dupla. Esse papo sabe, é o racismo religioso, de novo. Você veja como o racismo religioso ele é tão presente nessas religiões que você fala de mitologia iorubá, por exemplo, fala de mitologia iorubá que é a mais acessível, que é sobre os orixás, Xangô, Oxalá, Exu, enfim. Quando você fala de qualquer mitologia, nós somos professores, né? Todo mundo sabe. Quando você fala de qualquer mitologia em sala de aula, greco-romana, nórdica, tá tudo bem. Se você citar o nome Xangô em sala, já dá problema. Isso é uma mitologia como outra qualquer. Só que é mitologia de preto, de africano. Então, isso é racismo religioso. O que acontece? Na Umbanda, que tem esse viés, né, muito kardecista, muito católico, não é? Se afasta um pouco de algumas práticas que têm mais semelhança com o que se faz em África. Não é a mesma coisa. As religiões tradicionais africanas cultuam muito diferente. Por exemplo, as religiões lá, elas... por exemplo, cidade de Exá, na Nigéria, cultua Oxum. Abeokuta cultua Iemanjá. É claro que em festivais você acaba fazendo referência a outros, tá? Ilê-Ifé, o Dodua, o Batala, enfim, e assim por diante.
e tudo por aí afora. Thor bonitão de olho azul. Pô, é um gato também, né? Thor é um gato, pô. Então, pô, é bacana, dá para estudar, né? Pô. Mas então, lá se cultua basicamente assim. Esse orixá é dessa cidade, desse rio e tal. Aqui, não, a gente cultua uma série de orixás. Na verdade, a gente cultua, não sei a conta agora, 12 orixás, né? Mais, uma casa ou outra, 16. Por exemplo, a Umbanda não cultua tantos orixás como o Candomblé Queto, né? O bicho falou agora há pouco de Logum-Nedé. Logum-Nedé, as Umbandas de uma maneira, uma Umbanda ou outra até vai citar. Na minha Umbanda não tem. É. Não tem o Sangue, não tem Logum-Nedé, não tem. Isso. E tantos outros, né? Por falar, então, as qualidades dos orixás também, né? Mas vamos lá, vamos diferenciar. A Umbanda, né? Repito, generalizando, ela se afasta um pouco dos cultos mais parecidos com a África. O Candomblé traz um pouco mais dessa raiz, tá? Então, tem casas de Umbanda, inclusive, que não fazem mais uso de alguns fumos, de bebida, e isso é ritualístico, né? Cara, a missa, a consagração, lá o padre bebe vinho. Então, a bebida, ela tem um caráter ritualístico. Você não vai para encher o cara afobando, forte. Isso, perfeito. Então, o que acontece? Essa diferença eu demorei a entender. Mas vamos lá. No Candomblé, você cultua o orixá tal qual esse orixá, ou muito semelhante, né? Vamos botar semelhante, igual não tem como, ao que ele é cultuado em África. Então, nós estamos falando de, às vezes, um humano, caso de Xangô, que foi rei de Oió, ele foi rei, né? E ele, vou botar assim, ascendeu a um grau de orixá, mas ele era humano, ele era um rei, tá? E esses orixás são pretos, são homens e mulheres pretas, né? Então, Oxum é preta, Iemanjá é preta, Xangô, Oxalá, Oxóssi, são pretos, tá? Então, quando nós temos um xirê, que é a magia que os orixás todos vêm no Candomblé, são as manifestações desses seres divinos, tá? Ali. Então, são esses orixás, tal qual a gente tem um entendimento de África. Quando a gente fala de a Umbanda, né, não são esses orixás. São chamados falangeiros. Nas Umbandas, eles entendem que esses orixás são forças da natureza. Então, Xangô é a força dos raios, né? Xangô, ele é das pedreiras. Então, ele é essa força, ela é uma força da natureza. E aí você tem os falangeiros, que na maioria das vezes são caboclos, né? Que representam. Então, você tem Ogum, que é o da metalurgia, o aguerrido, o guerreiro, por isso o secretismo aqui no Rio de Janeiro com São Jorge, né? Então você tem os falangeiros de Ogum, Ogum Beramá, Ogum Sete Ondas, Ogum Megê e tantos outros. Eles não são o Ogum africano, eles são geralmente caboclos, né? São falangeiros, eles estão representando essa força da natureza. Então na Umbanda, você não tem o Ogum tal qual você entende da África. Você não tem o Oxóssi tal qual você entende da África. E no Candomblé, sim. Deixa eu responder aqui a pergunta da Leca. Mas viveu, Cláudio, assim como o Xangô foi o rei, o Xangô da pedreira aqui da Umbanda, ele também foi um caboclo vivo aqui, ou foi só uma força? Então, não. Esse sim. Esse caboclo, ele é um ser que se encantou. Tá? Um ser que se encantou, aí a gente fala de encantaria, de encantamento, né? O processo de cabolização. Quando a gente fala caboclo, a gente tem que ter cuidado. Isso também daria falar de caboclo daria também só para isso. Por isso Quando a gente fala caboclo, vem nossa mente logo a figura do indígena. Nem sempre um caboclo é um indígena. Nem sempre o caboclo vai ser um indígena. Tá? A maioria das vezes sim, mas não necessariamente. Então, sim. Então, o meu Ogum, que é o Ogum Beiramá, né? Ele é uma entidade, né? O que a gente chama, ele é um Egum. Ele é um Egum,
Ele é uma pessoa, ele é um encarnado em algum momento e tal. Porque os orixás, nem sempre, né? Eu dei o exemplo de Xangô, Oxum, mas nem todos os orixás tiveram vida terrena. Exu é Exu, parceiro. Oxalá, Obatala, esse já nasceu divino. Esse já nasceu no divino. Ogum, se bem que Ogum também tem a parte. Tem alguns que nascem divino e em algum momento passam pela terra também, enfim. Né? Mas essa seria a diferença principal. A Leca fez uma pergunta: por que a matança de animais no candomblé? E aí o preconceito sobre o candomblé. O candomblé, lembra que eu falei que o candomblé ele tem um pouquinho mais africano do que a Umbanda? Pronto, se é mais preto, tem mais racismo. Começa por aí. Há um preconceito muito grande, né? Eu já vi muita gente: você é de Umbanda ou candomblé? Aí eu falo, como eu sou de Omolocô, Omolocô é uma Umbanda, apesar do Omolocô ter muitos preceitos, tal qual o candomblé, inclusive matança. E aí, eu sou de Umbanda. Menos mal, né? Porque o candomblé é meio pesado. Meio pesado? Como assim meio pesado? Né? Então há muito preconceito sobre o candomblé. Quando a gente fala de sacralização animal, eu vou responder a sacralização como ela tem que ser feita. Pilantra, gente de má fé tem toda e qualquer religião. Então, se você tiver como parâmetro alguém que faz de má fé, e tem um monte dentro do candomblé, um monte de vulgos pais e mães de santo que se aproveitam das pessoas, aí ferrou. Tem todas. Tá? Então, a matança, ou melhor, prefiro o termo, a sacralização animal, ele é uma herança que tem no judaísmo. Você pega a Bíblia, parceiro. Jesus fez isso. Jesus foi comemorar a Páscoa, parceiro, ele levou o carneirinho lá para bater e tudo mais, né? É porque aí você tem... Porque Jesus é o... Cláudio, é porque hoje em dia no Natal a gente compra o Chester já embalado, né? Mas teve época que eu tinha que matar o bicho, Quase cuspi aqui. Exatamente. Agora tu veio aqui já com a embalagem da Sadia, pino, e teve algum momento que tem que passar pro cerol nele também, né? Exato. O que acontece, cara? Quando a pessoa ainda é vegana e tal, ainda dá um desconto. Mas você come teu churrasquinho, come teu galetinho, parceiro, então pega leve. A sacralização animal, o animal ele é tratado de uma maneira, não é qualquer um, é o Ashogum que vai fazer isso, ou seja, o Ashogam, perdão. Ele é um ogã preparado só para corte. O ofício dele é a sacralização do animal. O animal ele tem todo um processo para ele não sentir dor. Eu não sei, eu não sou um animal, não sei dizer se ele sentiu dor ou não, mas o que acontece ali é que eu vejo que eu acho que ele não sente. Então é feito com todo cuidado. Algumas partes são tiradas para oferta, né? E depois, minha gente, para quem não sabe, existe uma função dentro do candomblé, do Omolocô, que é a minha religião, que é Iabaçá. Iá quer dizer mãe, por isso que é Iá-Lorixá. Iabaçá é a mãe responsável pela comida. A comida dentro da nossa religião é muito importante, ela é sagrada. Ela vai pegar o bicho que foi sacralizado e vai preparar para toda a comunidade comer. Então, se abateu, sei lá, 10 frangos, para lá para algum ritual, seja qual for, filhinho, esse franguinho a gente vai comer. A gente vai comer o franguinho. Foi abatido um outro animal, retirado as partes, vai virar, existem várias comidas, a gente vai comer. Essas religiões são de comunidade. São de irmandade, são famílias. O que acontece em África? Né? Quem era Oxóssi? Era o grande caçador de uma flecha só. Né? Olha a mocidade aí, gente, né? Oxóssi é caçador de herdeiro de Iemanjá, irmão de Ogum. Enfim, ele caçava, trazia o alimento. O que fazia com o alimento que ele trazia? Se preparava e a comunidade compartilhava. É isso que essas casas fazem. É isso, é compartilhar o alimento em comunhão nessa sacralização. Se tem um monte de gente aproveitadora aí fazendo isso de forma equivocada, aí não pode ser a nossa referência. A religião não tem nada a ver com isso, né?
É porque muita gente às vezes vê, né, vê o famoso despacho na rua, né? E vê aquela imagem ali, o cara não vai lá mexer, né? Pra saber o que tá ali. É. Então ele acha que Inclusive, tá um frango inteiro ali dentro, ele acha que tá um... é Muitos perfeito. lugares falam até que a gente tira o axé, né? Tira o axé do animal pra despachar e tal. E As pessoas... Mas aí que tá o bicho. A gente está fazendo uma live que é no intuito de mostrar aquilo que a pessoa não conhece. E muitas das pessoas, pô, queria agradecer aqui a galera que tá só elogio pra caramba aí, pô, e vai ter mais, e eu vou já falar disso aí pra vocês. As pessoas... Já, deixa eu só falar... Diga. Só falar que o Rodrigo fez um comentário, pior que na sala, na festa candomblé, até mais leve aos olhos. Perfeito. Cara, quem gosta, vá a um xirê de candomblé. Cara, é a coisa mais linda, os orixás vindos. Cara, é de uma beleza. E aí toca-se, faz-se os ritmos, o aguerê, o alujá. Cara, é a coisa mais linda que tem. As matanças, esses rituais são rituais fechados. Você não fica preocupado que você vai lá no candomblé, vai matar lá um bicho de 4 patas na tua frente. Isso não existe. Se fizer, porque tem alguma coisa errada. Isso são coisas, são preceitos e rituais, tá? Internos, né? Internos. Então, mais ou menos por aí. Mas pode falar, já, te interrompi. Essa pergunta é muito interessante, porque assim, o que eu estava falando é justamente o que está acontecendo comigo agora. Porque para mim essa pergunta aí é funcional demais. As pessoas vêm na rua sem conhecer, né? Como o bicho falou, não vai lá mexer, não sabe o que é ali e tudo mais. Acha que o animal está inteiro ali. E aí, de fato, essa pergunta é muito interessante, por quê? Sobre a necessidade do despacho, né? Eu estou lendo aqui da Kátia, né? Isso. E a questão do animal, do espírito não comer. Faz uma explanação sobre isso aí, Cláudio. Vamos lá. Primeiro que o termo despacho não deve ser usado para tudo que se vê. Né? Despachar algo é que você quer se livrar de algo. Não é bem por aí. Né? É que acabou-se falando que despacho é tudo. Um padê não é um despacho e tantas outras coisas, tá? Algumas coisas são despachadas, sim, mas nem tudo, tá? Mas beleza. Se é necessário, já que espírito não come. Primeiro que essas religiões, elas trabalham com ancestralidade, tá? Então, a ancestralidade é algo muito forte. Então, algumas coisas que são feitas são em memória dos nossos ancestrais. A gente está falando de pessoas escravizadas e que alguns fugiam, né? Conseguiam fugir, e era comum, nesses caminhos, para os quilombos e tal, serem colocados comida nas encruzilhadas, nos caminhos, para que esse escravo fugido pudesse alimentar e continuar sua caminhada. Então, você já tem uma referência histórica muito grande. Ponto. A gente está falando de energia. Toda religião ela é energia. Eu costumo dizer que eu não sou esse cara fanático. Eu amo minha religião, adoro essas religiões, mas eu não sou fanático. Então, eu entendo que religião, o nome que você vai dar à energia é o que menos interessa. É Jesus, é Buda, é Mohammed, é Oxalá. Cara, isso é o de menos. Esse nome, para mim, é o de menos. Só que essas religiões, elas são muito, né, agregadas ao espírito. Os alimentos, as bebidas, o fumo, você pode ver dentro também toda a religiosidade indígena, a presença do fumo, a presença da bebida, a presença do alimento, eles trazem uma carga energética. Então, eu vou dar um exemplo básico. Se eu falar, Japa, você está precisando de um banho de ervas. Beleza. Passo de quê? Faz uma levante, pega, compra levante, abre caminhos, macera ali e joga. Cara, pode ter esse efeito placebo para você. Mas se você simplesmente pegou, macerou e jogou, se funcionar, porque esse efeito é placebo.
Ali, lembra que eu falei do que significa macumba, os cumbas, os encantadores com as palavras? Um banho de erva preparado por um sacerdote ou por alguém que é da religião. Parceiro, primeiro que eu vou pedir licença para um monte de coisa, eu vou energizar, eu vou carregar de axé aquela erva, aquele preparo. É todo, eu vou fazer cânticos, vou recitar oriquis, que são rezas, para potencializar aquilo, para carregar de axé. Então, outro exemplo. Então, ali eu estou colocando uma carga energética. Outro exemplo, acarajé. Você vai comer o acarajé lá na Baiana, vai. Você está comendo uma comida que é uma oferenda? Não. Mas o acarajé é uma comida votiva de Iaçã. Inclusive, domingo foi dia de Iaçã, de Oiá. O acarajé é uma comida votiva para Iaçã. O acarajé que você comeu ali na esquina da Baiana, tá gostoso pra caramba. Mas ali não foi carregado de axé. De repente até a Baiana é boa de axé, até foi com um axézinho também maneiro para você. Mas não era essa a ideia. O que vai estar carregado, impregnado, o acarajé, o que é a original, o votivo para Iaçã. Então, quando a gente pensa em espírito não come, não, ele está desencarnado. Mas o alimento, ele é energia. O alimento ali, ele tem energia, ele tem conexão. Assim como o sangue, o Edé tem. Por isso que é feita uma sacralização. Assim como a bebida tem. Né? E o espírito não come e o espírito não bebe, isso é muito relativo. Eu já vi Exu beber um senhorzinho tomar 7 garrafas de pitu. 7 garrafas de pitu em uma gira. 7 garrafas de pitu, um gargalo. E quando terminou a gira, ele nem cheiro de pitu estava. Então, para onde foi? Eu moro com uma pessoa que tem uma cigana que bebeu 2 garrafas de champanhe e deu 0 na lei seca. Então... É por aí, meu amigo. É por aí, tá? Coisas incríveis, coisas incríveis. Mas só para completar, os espaços regimentos necessários, em alguns casos são sim. O que acontece hoje é que a gente tem que se conscientizar muito com o meio ambiente. E as religiões afro-brasileiras, elas têm compromisso disso, porque as religiões africanas são intimamente ligadas com a natureza, elas precisam da natureza. Então, por exemplo, a minha casa que eu frequento, o meu barracão, a gente não coloca uma encruza, a gente evita colocar uma encruza ou numa cachoeira e tal, os famosos alguedares, que são aqueles pratos ou tigelas de barro. Garrafas. A gente coloca folha de mamona, ali, vamos lá, vai começar no barracão, beleza, a gente pega o alguidar, forra com folha de mamona, ou outra folha, vai depender, mamona, por exemplo, para Exu, né, óbvio, vai depender para quem é, forra com a folha natural, acabou o que a gente tem que fazer, aí precisa realmente despachar em algum lugar, a gente vai levar com a folha, que é biodegradável, tudo mais, etc, etc. Né? E algumas vezes a gente nem despacha nas encruzas, só quando é muito necessário mesmo, uma encruza de rua mesmo, porque realmente... É muito específico, né? É muito específico, Mas, repito, tem muita gente que não tem muito esse respeito com o outro. Eu queria informar aqui para a galera que está acompanhando, para não se desesperar, porque a gente vai ter um outro encontro, só que esse encontro vai ser um podcast gravado para o YouTube. Então, a galera aí que já está acompanhando, segue aí o nosso perfil, vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, vai lá, deixa seu comentário e tudo mais. E outra coisa, já vou avisar todo mundo aqui que essa live aqui vai para o canal e sem corte, porque a gente não pode perder nada daqui. E o que está acontecendo? A gente estava falando ainda há pouco sobre demonização. É uma resistência de sempre. Né? Isso aí é um preconceito de sempre. Como a gente faz uma explanação, Cláudio, para aqueles que não acreditam naqueles que não acreditam não, né? Porque o cara que não acredita, ele não vai querer nem saber. Mas assim, o que tem curiosidade e entender um pouco melhor sobre demonização, sobre o que essas religiões vêm sofrendo de lá até hoje, mas que hoje ainda acho que hoje a gente, em pleno século XXI, a gente está numa ignorância
passada, né, cara? Tá cada vez pior o raciocínio humano sobre essas questões. Então, assim, faz uma fala sobre isso aí, Cláudio, por favor, porque é muito intenso a demonização sobre a religião. Já, passeiozinho histórico rápido, tentar ser o mais sucinto possível para a gente entender, para chegar até hoje, né? Porque se a gente não fizer um passeiozinho histórico, a gente não entende muito o processo. Então, a gente está falando, antes mesmo dos processos, quando inicia os processos de colonização, de invasão da África, dos europeus, etc, 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 quando alguns europeus chegaram em África, antes mesmo do descobrimento do Brasil, tá? Chegaram em África, eles se depararam com uma figura, uma imagem, que é a imagem de Legbara. Legbara, ele seria um correspondente a Exu, dos orixás. E essa figura, ela tem chifres, e ela tem o pênis ereto, o falo ereto. Por que isso? Porque é só estudar, aí que eu falo do racismo religioso. Porque os vikings de chifre é maneiro, né? Mas o africano de chifre é o diabo. É até fantasia de carnaval, de carnaval. Mas o preto colocou isso, é o diabo. E aí o que acontece, né? Você imagina o religioso que chega aquilo ali, vê o chifre, que já é uma ideia que o cristianismo faz, né? O do diabo ser chifrudo é uma figura de Pan, um deus pagão, começa muito antes, que tem um chifrinho e tal, e tem as pernas de bode. Mas vamos lá. E ver, cara, qual é o grande freio das igrejas cristãs? O pecado. O pecado é o grande lance, né? E, pô, cara, sexo é pecado. Não é? Só serve para procriar. E aí você vê a imagem lá de Legbara com pênis ereto, um pênis gigante ereto e chifre. Pô, isso é o demônio. Aí começa-se o processo. E também, e outro fator importante que eu falei no início, para essas religiões não existe céu e inferno. Não tem inferno, não tem demônio. Então o processo de demonização é todo cristão. O que é a primeira coisa que um cristão fala para denegrir o outro? Isso é do diabo. Isso é do coisa ruim. Dando um salto bem grande, existia um cara chamado, um bispo anglicano, Samuel Crowther. Esse cara, ele foi escravizado, ele era nigeriano, tá? E ele foi para a Inglaterra e lá começou na igreja, e a igreja anglicana o libertou e ele se tornou um bispo. Eu não sei se ele foi o primeiro bispo negro, mas sem dúvida, eu acho que o primeiro ou dos primeiros da Nigéria. Quando ele volta, o Yorubá é uma língua. Além de ser o povo chamado Yorubá é uma língua. Ele é responsável para traduzir a Bíblia do inglês, enfim, do inglês para o Yorubá. E aí, parceiro, existe um orixá poderosíssimo, ao qual, inclusive, levou a Grande Rio ao campeonato esse ano, que é Exu. Tá? Exu não tem nada de diabo. Exu é movimento. Exu é o Senhor dos Caminhos. Exu é aquele que atira uma pedra hoje para acertar o pássaro ontem. Exu é tudo. Para quem é dessas religiões sabe o que eu estou dizendo. E Exu eu falo do orixá, aquele que ganhou na Grande Rio. As entidades, Exu Tranca-Rua, Exu Veludo, é outra coisa que daria um outro papo. Enfim, o que Samuel Crowther faz? Toda palavra na Bíblia, Satã, demônio, ele traduziu para o Yorubá, para qual nome? Exu. Então, né, Satã veio Satã veio, eu tive a curiosidade de baixar a Bíblia para ler a Bíblia Yorubá, e é isso mesmo, tá lá. Satã veio em serpente e tentou Eva. Aí tá lá, hein? Exu, não sei o que, não sei o que. Aí, parceiro, aí desandou o caldo. E aí você tem Exu como esse demônio. Então você vê uma construção grande. Em um determinado período, mas tudo isso é racismo religioso, tá? Em um determinado período, a coisa deu meio que uma aplacada. Tá. E aí me desculpem
se tiver alguém assistindo que é de religião pentecostal ou neopentecostal, me desculpe, mas fato é fato. Essas religiões neopentecostais, elas vêm com uma força muito grande de demonização, né? Os casos de intolerância religiosa causados por esses segmentos, toda neopentecostal, claro que não. Toda pentecostal, claro que não, mas alguns segmentos específicos, domingo agora incendiaram a estátua de Mãe Estela de Oxóssi, lá na Bahia. Do que tem de terrível, do que tem de agressão, do que tem... Cara, é só você ir na internet e buscar lá. Esses caras são os fanáticos religiosos? São fanáticos religiosos. Ok, mas você vai ouvir a pregação do pastor, ele está legitimando. Aí depois ele fala, mas esse cara ele não representa a igreja. Ele é fanático. Não fui eu que fui. Não fui eu que fui lá. Não fui eu que fui lá, mas espera aí. Mas você fica que aquilo é demônio, que nem o cara, não sei o que, Valadão, falou na festa de São Gonçalo lá, que ele foi convidado lá para cantar, falou que os terreiros de Umbanda teriam que ser fechados em São Gonçalo. Acho que é de São Gonçalo, a prefeitura que foi. Então, uma coisa que a gente tem que entender, minha gente, é o seguinte: Estado laico é muito bonito lá na Constituição Federal. Nós não vivemos em um Estado laico. Não, na prática não temos um Estado laico. A gente tem um racismo estrutural, institucional, a qual as religiões de matriz africana, elas persistem. Ah, mas não. É assim, sim. Você está no seu trabalho laico, né? Independente do trabalho. Trabalho em escola, já também, enfim. Mas qualquer serviço, né? Eu sou de religião de matriz africana. Vão puxar um Pai Nosso, tá ok. Vão puxar uma oração com as características, eu sou linguista, né? As características linguísticas da religião protestante, ok. Se eu fizer uma saudação Oxalá, vai ser um tá amarrado em nome de Jesus. Então, que laicidade é essa que nós temos? Nós não temos. Não tem. E Cláudio, pegando um bonde nisso aí, eu sei que a explicação é preconceito, fato. Mas será que um dia, se a gente vai ouvir isso na escola, cara, vai aprender na escola isso? Essa parte da história do Brasil que a galera apaga, né? Se não me engano, até a Mangueira fez um enredo assim também. Que cara, parece que não teve mais nada, entendeu? A história que chegou, os pretos, os escravizados, pula. Vai pra abolição e vambora. Essa daí de novo. O Walter Benjamin, que é um grande historiador, se não me engano, alemão, se não me engano, ele diz que a história precisa ser contada a contrapelo, né? Que ela é contada na direção do bem. Né? E é óbvio que quem conta as narrativas que prevalecem são as narrativas do conquistador. Então a gente tinha, assim, uma narrativa, né, do branco europeu, porque nós fomos colônia de Portugal por séculos, e aí a gente tem a proclamação não, a independência em 1822, em 1889 a República, que acaba a monarquia, mas tudo isso é narrativa. Quantos presidentes pretos nós tivemos? Nenhum. Beleza, nenhum. Então, a gente tem toda essa narrativa. Sempre do herói português, tal. Eu tirando o mérito da colonização, não tem avô português, não é nada disso. Mas sempre a história é contada dessa forma. Pra vocês terem uma ideia, quando a abolição foi assinada, a abolição da escravatura, a abolição da escravatura também, outro problema. Abolição do quê, né? Mas beleza, assinou lá Leal, a princesa Isabel, a heroína, tal. Rui Barbosa, que era um ministro, né, logo em seguida, o que o Rui Barbosa fez? Rui Barbosa, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? Rui Barbosa, que é um cara top. Ele disse que esse processo de escravização, ele foi uma página muito ruim da nossa história. Sabe o que ele fez? Mandou queimar todos os documentos sobre o processo, sobre tudo que ocorreu naquele período. Então, muita gente hoje não sabe nem a sua origem, porque foi tudo queimado. Porque tudo era muito documentado, porque o preto era mercadoria. Então, era igual bicho.
Eu vou deixar aqui como inventário 100 cabeças de gado, 300 porcos, cabritos e 20 escravos. Escravo não era gente, escravo era Tinha documento. Tinha documento disso tudo. Só que se queimou para apagar. Tipo assim, olha que fácil, eu vou apagar essa história, ó. Olha que fácil. Vou começar do zero aqui. Cara, e a gente fala, e é complicado. Se não me engano, 1988. 1988. Porra, é tanto tempo assim? 1988 não é tanto tempo. Minha mãe estava grávida de mim. 1988. 1988 foi o centenário da abolição. A abolição foi em 1888. Em 1988 foi o centenário. Se não... Memória não é grande coisa. Mas o presidente da época, acho que era o José Sarney. E aí, óbvio, houve as comemorações do centenário da abolição. E para você ver como tentava-se até então minimizar a escravização, como foi algo até... Ele dizia assim, o país é tão bom, as raças, elas existem em tanta harmonia que nem parece que houve escravização aqui no Brasil. O presidente da República falou isso, cara. Para ele, né? Às vezes para ele não parece mesmo. Então, cara, é uma luta constante. Deixa eu falar aqui com os indígenas, então. Exato. A gente tem, Rodrigo, o que acontece? A escravização do africano é algo terrível. É algo assustador. Quando eu quantas vezes peguei livro de história, não estou falando livro romance, não, de história, e ficava em lágrimas, cara. De tanta, cara, assim, o escravo realmente não valia nada, valia menos que um animal, literalmente, menos que um cavalo, coisa absurda. Muito bem. E o que acontece? Se você pegar um extrato social hoje, você verá que a população preta é maioria pobre. Mas quando você olha, a maioria da população brasileira, ela é preta ou parda. Então, apesar de toda a desigualdade, consegue-se dar voz. Em alguns momentos, como agora, consegue-se dar voz. Cara, a população indígena, várias tribos, várias etnias foram dizimadas. A população indígena, não se fala do genocídio contra as populações indígenas no Brasil. Isso é um absurdo. E o que acontece? Qual o tamanho da população indígena hoje no Brasil? Cara, é mínima. Não se tem voz. Não se tem voz. Mas as atrocidades que o preto escravizado sofreu, os donos da terra, os povos originais, os donos da terra, gente, são eles estavam aqui. O Brasil não foi descoberto, já tinha gente aqui. O Brasil foi achado. Foi saqueado. E aí, Rodrigo, foi perfeito. Os índios, melhor não falar índio, né? Os povos originários indígenas sofreram tanto quanto, ou, não vou dizer mais, tão quanto os africanos também. Agora, além das religiões, a gente tem uma aula de história. Então, irmão, isso aqui tem muito papo para acontecer. Eu vou dizer de novo aqui, vai ter um outro encontro, só que agora lá no YouTube, lá no canal, para a gente bater um papo. Esse aí, irmão, não tem hora para acabar, não. Assim que eu gosto. Até porque a gente tem tópicos que vão levar dia aí. Então, vamos destrinchando isso tudo. Não é não, bicho? Eu tava aqui igual a Glória Pires no começo, mas depois eu comecei a entrar... Começou a chegar, né, bicho? Pô, tu é preso, cara. Tu é preso, cara. Tu é preso, não sei jeito. Pô, eu sou tenho mais voz do que Cláudio. Cláudio é branco português. Pô. Deixa eu responder aqui a Rafa Neto, eu acho. Havia um cuidado maior dos jesuítas com os indígenas do que com os escravizados. Eles eram usados como guias por encontrar tribos logo após... exato. Cara, os indígenas, cara, eles ainda... O que o colonizador dizia? O que o colonizador pensava? Os escravizados africanos, eles nem alma tinham. Eles não tinham alma, tá? Então, assim, inclusive você tem relatos de padres
A Igreja Católica até vendeu muito isso, que os africanos eles eram os herdeiros de Caim, né? Caim matou Abel, tá ligado? Então eles eram amaldiçoados desde sempre, correto? Então não havia muito interesse de humanizar o preto. Exato, o indígena fala, não, o indígena, isso aqui tem uma alminha. Ele é legal, ele é maneirinho. É maneirinho, então vamos convertê-lo ao cristianismo. Dá pra gente educar eles, dá pra gente educar. Exatamente. Então foi uma estratégia dos jesuítas. Se você se aprofundar nos estudos e tal, a gente vai ver que os jesuítas não eram tão santos assim como, de novo, a história contada pelo colonizador nos faz. Mas sim, Rafa, essa pegada mesmo. Inclusive usado muito pelos bandeirantes, né? Os bandeirantes para desbravar as terras, muitos deles usavam indígenas, e também não esqueçamos também da figura do Capitão do Mato. O Capitão do Mato era um preto, que também servia muitas das vezes para ajudar a capturar os próprios pretos, né? Esse aí é outro papo, meu Deus do céu. Aí a gente tem que chamar o Bruno também. Brunão. Isso, boa parte dos espanhóis, por isso que eu fiquei feliz com a derrota da Espanha. Cláudio, vou te fazer uma pergunta. Essa aí eu mesmo não tenho ideia de como responder. Uhum. Não tenho ideia. Mas eu já escutei muito que muita gente não considera religiões africanas ou de origem africana por não ser religião, exatamente porque você já falou lá no início. A gente não tem um livro. Já teve gente que falou assim, não, Leandro, isso é estudo, isso é outra coisa. Religião não é. Porque se você botar no Google, tá lá que tem que ter um livro. Tem que ter um Alcorão, tem que ter a Bíblia, tem que ter alguma coisa. E vocês não têm. Vocês é um monte de gente, já escutei isso na minha cara. Eu tenho coragem. Fala assim, não, vocês foram um monte de gente que foi chegando e foi tentando fazer o teu ritual, é mais um ritual do que religião. O que tu responderia para um cara desse? Eu não podia responder mal, porque eu achava que ele era meu amigo. Então... Bicho, eu já respondi isso. Eu poderia falar que eu vou improvisar uma resposta, mas eu já respondi isso umas 100 vezes. E minha resposta ela é prontinha. Religião vem de religare, vem do latim. Vou explanar, sacanagem, vou tentar ser sucinto. Mas é isso. Então, o que seria religião? O conceito de palavra religião? Algo que vai me religar, vai me conectar a Deus. Não é isso? Então, vou me conectar, vou religar, vou pegar, porque em algum momento essa ligação, né, ela se rompe, a nova aliança, enfim, eu vou me religar, vou me conectar com Deus. Isso é o conceito de religião. Ora, uma ponte. Então, eu não preciso de um livro para isso. E isso foi um pecado que em alguns momentos a Umbanda, como nasce uma religião? Ela nasce com mito criacional, você precisa de um mito criacional para ela, tá? E algo material, né? Gente, texto, a gente precisa de texto. Uma fala, isso é texto, a oralidade também é texto. Só não está aqui escrito, mas é texto. Então, ter texto, as duas têm. Escrito, só que a outra tem tradição mais oral. Mito criacional, a gente também tem. Toda religião é mitologia. Às vezes eu falo isso para o cristão ficou ofendido. Mas é mitologia. Você acredita na mitologia que você quer. Porque, olha só, imagine eu, que não sei nada de cristianismo, Aí você vem me falar, cara, eu acredito, eu tenho uma religião em que o meu Deus, o meu principal, ele caminhava sobre as águas, ele transformava água em vinho, e vou falar uma coisa, ele morreu e ressuscitou em 3 dias. Tu vai começar aí, tá maluco? Como é que tu acredita num papo furado desse? Isso é mitologia. Assim como as africanas têm, as muçulmanas. E aí você vai acreditar nessa mitologia se você quiser. Não é? Então, ponto. E a resposta final que eu vou dar é o seguinte: sim, elas não precisariam ser religião. Sabe por que não precisariam ser religião?
Porque os ocidentais, os cristãos, eles precisam de algo para se religar a Deus. Eles precisam de algumas coisas sagradas para se ligarem a Deus. Para essas religiões, tudo é sagrado. O contato com o sagrado é diário, o tempo inteiro. Então, eu não preciso de um momento para me conectar. Estou conectado com o Aie, aqui eu estou no Aie, estou conectado com o Orum o tempo inteiro. Não preciso me religar e me conectar. Tudo é sagrado. O meu amanhecer, o meu copo de café, a minha saudação, tudo, o meu tambor, a minha comida, a minha bebida, tudo é sacro. O banho que eu tomo, o mar que eu entro, a cachoeira. Eu não preciso ser religião. Perfeito. Chegou a me arrepiar, bicho. E aí, Leandro? Só vou depois gravar isso aí para responder também assim. Mas, para resumir, eles querem assim? Sim. Elas são religião. Elas são religião, ponto. Eles querem assim? É assim. Aceita. Ela é religião. Ponto. E nesse momento, Leandro, ele acabou de sair do departamento esportivo para a solução cultural. É isso, cara. Todo o papo que a gente vê aqui com relação à religião, ele vai somar demais, vai esclarecer. E é muito importante a gente falar, é muito importante a gente explanar isso, colocar para todo mundo ver, porque é importante as pessoas entenderem melhor, porque também tem que ter boa vontade para entender, cara. Porque as pessoas não têm boa vontade para entender e aí acha que é aquele conceito armado desde sempre Só vou prender meus cachorros, espera aí que elas se soltaram. O couro tá comendo, e essa é de fazer bagunça. Cara, é fundamental se falar disso o tempo todo, porque a gente vai... Não sei se a gente vai zerar, né? Vai amenizar um pouco essa dor do preconceito, do racismo religioso que impera ainda. Mas a gente tem a fé de que vai sanar esse problema. Ou ao menos levar as pessoas a algumas reflexões, né? Essas religiões, as religiões matriz africana ou afro-brasileiras, elas não são religiões eu costumo dizer, de conversão. Como assim de conversão? Eu não estou aqui para converter o outro, eu não estou falando isso tudo para ganhar almas para a minha religião, não. É só para informar mesmo, a gente não tem conversão, não existe isso. Inclusive, isso sempre foi um grande problema para as pessoas entenderem, porque o cristianismo ele é uma religião de conversão. Se eu me torno católico, eu preciso só aceitar o catolicismo. Se eu me torno evangélico, independente do segmento, eu só me torno isso. As grandes matriarcas do candomblé, mãe menininha, elas são católicas também. Você vai ter um monte de mulheres assistindo a lavagem no Bonfim, minha gente, nas escadarias do Bonfim. Por quê? Porque é uma mentalidade agregadora. Agregadora. Eu vi de uma senhorinha, de uma mãe de santo uma vez, que foi a melhor explicação para mim sobre o sincretismo. Cláudio, Cláudio, né? Enfim. Mas o que eu vejo? Eu estou vendo ali a imagem de São Jorge, então eu estou cultuando São Jorge. Eu não estou cultuando Ogum. Ela falou, filho, a figura ali realmente é de São Jorge, mas é só em respeito ao que os meus antepassados fizeram, ali está Ogum. Mas aí ela termina, que eu achei a coisa mais linda. Mas qual o problema de acender uma vela para São Jorge e outra para Ogum? Qual o problema? Sabe? Eu respondi isso há pouco tempo a uma pessoa. Falei, cara, tu também pode ser devoto desse cara aí, bicho. Problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum, pô. Nenhum. Historicamente, ele pode ter sido um cara sensacional. Isso. Beleza, tá tudo bem. Tá tudo bem. Exato. E eu quero agradecer aqui a galera aqui, ó. O Rodrigo Cláudio. Tá mandando ver aí. Sobre o seu canal, cara. Sobre o seu canal do YouTube. Eu não tenho ainda. Mas eu acho que é a deixa, hein? Então a gente já vai conversar sobre isso, porque você vai precisar colocar lá no seu canal algumas falas que é para
galera debater contigo aí no YouTube. Então já Maravilha. nasceu aqui, ó. Já, né, foi semeado. Se é espaço para a gente construir diálogos e poder sempre tentar, como eu falei, levar a reflexão sobre racismo religioso, ou sobre racismo de qualquer prática, né, de qualquer segmento, racismo, enfim, em qualquer lugar, e tentar sempre tirar essa carga de demonização, com certeza, comprei a ideia, a gente vai caminhar junto. Se amenizar um pouquinho, já fizemos alguma coisa, né? Já fizemos alguma coisa, já valeu a pena. O objetivo vai por aí. Então é o seguinte, já vamos deixar aqui o bicho, o que tu acha? Quando a gente for fazer o podcast, a gente já pode botar uma plateiazinha lá, o que tu acha? Pode rolar. E aí, para deixar a galera mais tranquila, sem muita curiosidade, a gente vai gravar lá no espaço da bateria da Mocidade Independente Padre Miguel, já autorizado pelo mestre Dudu, para a gente fazer lá. E aí, ó, já se criou também uma nova ideia de ter um públicozinho para poder debater com a gente. O que você acha? Muito bom, cara. E se puder botar uma cervejinha na mesa, vai ficar melhor ainda. Aí se chegar na quadra, fazer na quadra e não ter cerveja, aí não adiantou, tá tudo errado. Aí tá tudo errado. Aí não vai nem dar certo, não vai nem pro ar. Não flui. Entendeu? Então tá combinado. Não tem melhor lugar para falar desse tipo de assunto. Não tem. E outra... Nossa, é tanto assunto que podia se falar, né? Porque o samba nasce no terreiro, né? As caixas da Mocidade, não à toa, o Manejara Oxóssi tocam um aguerê. Inclusive o samba fala sobre isso, né? O aguerê do Jorjão. O aguerê do Mestre André, desculpa, que o Mestre André era Ogan. Enfim, cara, as escolas de samba tem muito do terreiro, tem muito... Essa palavra a gente pode usar, tem muita da macumba, né? O tempo inteiro. Eu acho engraçado isso. A pessoa que é sambista ou ama um samba, adora um pagodinho. Não, macumba, não sei o que, é isso, tá. Mas aí vai no pagodinho, vai. Dói, o amor. Eu morro de rir, parceiro. Ó, Stephanie Duff está falando aqui que poderia ficar escutando sobre o assunto de hoje por horas. Pô, maravilha, muito bom. Beijo, aí o Rafa tá falando aqui que é irmão de Santo do Bicho. Mora no Paraná. O Rafa Neto. Rafa Neto. Caminhoneiro. Show de bola. Aí é mais ou menos. Garoto. Aí é mais ou menos. Ó, sugestão do tema aí do Rodrigo poderia ser a importância da parte musical. Cânticos e instrumentos. Né? Maravilha, isso aí certamente vai estar nos assuntos. E também, eu duvido que o Rodrigo não esteja lá na plateia, se a gente conseguir botar a plateia. Acho difícil, só difícil não tá. Aí, ó, já falou aqui, tô na fila. Aí, Tainá, esposa do mestre Sala Diogo. Diogo, que legal. Tá aqui na área, Tainá, um beijo, Tainá. Aí, ó, Rodrigo, eu aprendi isso com o Leandro Bicho. Ele me ensinou isso há anos. A mão dupla que falava, isso aí, maneiro. Pô, cara, tivemos um feedback especial hoje, Cláudio. E aí, tivemos uma galera aqui com a gente, uma galera que ainda está com a gente aqui. Queria agradecer muito, cara. Eu vou... A gente poderia ficar falando aqui horas e horas, como a Stephanie, né? Ele falando que ficaria horas ouvindo. Mas a gente vai... Pô, o que vocês acham? Vamos continuar? Vai, Leandro. Então continua. A galera quer que continue. Não vou encerrar. E tem a galera chegando, cara. Então, pô, não dá pra parar. Rafael Meyer, pô, um abraço, Rafa. Galera aqui, ó, tem uma fala aqui do... Só uma curiosidade. Esclarecimento. Eu tenho um 7 cruzilhadas e assentado 10 anos e moro na minha casa.
Mas ele deu o ar da graça a primeira vez na gruta, em Xangô. Lá no meu terreiro, lá no meu terreiro. Já deixar um abraço aqui para nossa querida mãe Darça, né? É a nossa mãe loira, do olho verde. O marido loiro do olho azul, mas faz uma macumba arretada. Macumba de preto, faz macumba de preto. E eu já sei também, Leandro, que o Marquinho PQD para fazer a outra ceia, né? Uma música. Ele fez. Na verdade, as duas, né? Ele fez o gol e aí foi lá para conferir se podia. E depois tomou uma dura e falou que tinha que fazer com os outros também. Aí fez outra ceia. O cara da música. Isso é legal. E, inclusive, aí eu me sinto feliz, né, cara? É claro que ele não foi me pedir ajuda, nem tem esse poder de ajudá-lo. Mas você se sente muito bem quando o teu terreiro vira referência, nesse momento. Entendeu? Porque eu sei que as músicas dele tocam muita gente, entendeu? Traz muita gente pro nosso lado, às vezes por causa de uma música. Você mesmo já, um cara que não é da religião, mas tem um carinho, tem um respeito, talvez a música te levou para esse lado. Então isso é muito importante. A própria mocidade, esse ano, nas lives, dos meus shows, a imagem que estava lá era do nosso terreiro também. Pô, isso então é um sinal de respeito, né? Que é um terreiro sério, né? Bom, minha mãe tenta trabalhar da melhor forma possível. É difícil, tem Coroa Grande, é distante, tem aquela história de terreiro bom, terreiro longe. A gente segue essa linha. Hoje em dia não estou mais longe, que agora tu chega lá rápido. Antigamente era pior, Rio Santos era perigoso demais. Boa, verdade. Mas é legal que você sente o respeito, entendeu? Da comunidade, ao entorno, nas festas que a gente faz. Cosme Damião, eu te convidei também, tu ajudou, né? Ajudou com o negócio, o outro, os amigos ajudaram. E você vê o respeito que a comunidade tem em Vila Geni, Coroa Grande, Santa Cruz, Itaguaí, pelaquela casinha humilde ali, daquela senhora que está lá há 30 anos. O terreiro era em Bangu, era na Guilherme da Silveira, foi passada para ela e continuou da melhor forma possível. E a gente tenta fazer o melhor. E esse tipo de live, esse tipo de assunto tem que ser falado, porque tem muito filho de santo que às vezes entra na dor e não dá tempo do cara aprender isso no terreiro. Às vezes o cara só tá ali na correria, o cara sai do trabalho, vai, toma teu banho de axé, entra no terreiro, veste teu branco, vai com fé, faz o que tem que fazer, mas não tem esse tempo de bater esse papo, de conversar com o mais antigo ali, de saber alguma coisa. Eu costumo dizer lá no centro, para quem chega, fala às vezes o pós-macumba é mais valioso pra gente do que a gira. Claro que a gira é um momento de axé, de fé, de limpeza, de cura, mas às vezes o pós você aprende mais. Para quem é do chão de terreiro, não resta dúvida. Você tem que conversar, cara. Você não tem que ir lá, tipo, não é igual a missa, né? Eu vou lá, vou escutar o padre falar e vou embora e tá tudo bem. Não, cara, tu tem que se aprofundar, tu tem que perguntar, tem que indagar, tem que procurar saber. E acredito que tá dando certo. Aos pouquinhos tá tudo mudando, tá tudo melhorando pra gente, mesmo vendo cada absurdo que a gente vê. Mas aos pouquinhos eu acho que tá ganhando teu espaço. Isso que é legal, isso vale pra caramba. Maravilha, eu queria fazer um adendo aqui sobre as lives da Mocidade. Quem tocava um atabaque original de corda era você. Pois é. Minha mão, coitada, minha mão. Para todos os sambas, então, porra. Para todos os sambas. Desde quando bateram 24, era a gente que tava lá. Quando falava assim, não, 2 passadinhas sem bateria, só o atabaque. Eu falei, mentira. Mas ia no axé. Deixa eu pedir essa galera que tá aqui online ainda com a gente, faz um print aí, marca a gente, marca todo mundo que tá na live aqui, o Instagram do Cláudio, o Instagram do Bicho, o meu e Bicho Japa Podcast. Então marca lá o @. Então, por favor, dá um print aí, galera. Faz uma pose aí, pô. Faz uma pose aí. Deu tempo? Deu tempo? Se não deu tempo, a gente faz pose de novo. Faz uma pose. Leandro bebendo lá. E aí, ó, marca aí, posta, pô, manda aí pra geral como é que foi. Vamos deixar aqui gravado, vou levar lá pro YouTube, pro nosso canal, esse papo aqui. E já deixar
tá todo mundo aqui ciente que vai ter o podcast, vai ser gravado lá na salinha da bateria, autorizado pelo mestre, né? Pô, uma honra. Já Jorge Aragão fez uma entrevista lá, já tô sabendo, Leandro. Pô, inaugurou, pô, Jorge chegou primeiro, hein, Jorge. Salve, Jorge. Tem que chegar primeiro, cara. Pô, tem que chegar. A lenda, né? Então, pô. Mas vai ser lá e, ó, se possível, com plateia. A gente vai avisar aqui. Beleza? Cláudio, pô, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade de bater esse papo incrível aqui, cara. Você foi sensacional. Tenho certeza que vai render isso aqui, vão pedir mais e a gente vai fazer. Muito obrigado. Tá, maravilha. Por nada, cara. Como eu falei, para a gente falar sobre assuntos como esse, ajudar a desmistificar, a trocar sempre, e como eu falei, fazer as pessoas refletirem um pouco sobre isso, estou sempre à disposição, é sempre um prazer enorme. Estar com um amigo, né? Você é um grande amigo, grande parceiro, meu padrinho lá da universidade, e agora com um novo amigo. Tenho certeza que será um novo amigo, que é o Leandro Bicho. Satisfação, sem dúvida. Satisfação, irmão de fé também, né? Irmão de axé, não é isso? Irmão de fé. Então, com certeza, estou sempre à disposição. Agradeço demais a participação de todos, a quem perguntou, a quem comentou, ou simplesmente nos assistiu, né? Meu grande abraço, uma noite maravilhosa, um ótimo fim de semana e que passemos para a semifinal. É isso aí. Muito obrigado, Cláudio. Foi um prazerzaço, cara. Foi um prazer mesmo para mim. Pode ter certeza disso. A gente vai bater vários papos. Pode me considerar um novo amigo. Não sou tão maneiro como o Japa, mas estou tentando. Já é sincero. A sinceridade é uma coisa que eu já admiro. Pô, cara, tu vê um japonês falar de macumba é maneiro pra galera. Muito bom, né? Japonês, Japariba, né, cara? Eu costumo dizer que a gente é meio Japariba. Vamos lá. Pô, prazer mesmo, cara. Prazer foi meu. Tamo junto, obrigado sempre. Obrigado sempre. Galera, muito obrigado. Tamo junto e, ó, fica ligado que vai ter a próxima, hein? Um abraço. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.